Quando eu falo que sempre existiram charlatões, eu não estou mentindo. E hoje vamos falar sobre um charlatão das antigas, Alexandre de Glicon, ou Alexandre de Abonútico, ou só Falso Profeta Alexandre. E a principal fonte vai ser esse livro aqui, o Livro dos Milagres, do Carlos Orsi. Inclusive, parece que o meu veio com defeito, porque é o Livro dos Milagres, e eu comprei faz 3 meses e não aconteceu nenhum milagre. Meu Deus. Vamos ver isso depois da vinheta. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são sobrenaturais podem ser um truque de mágica ou um número de hipnose. E vamos falar sobre Alexandre de Glicon. Não se sabe muito sobre o início da vida do Alexandre. Aparentemente, ele trabalhava em espetáculos itinerantes e venda de produtos medicinais pela Grécia. E aí você consegue ver muito bem assim, primeiro, um ponto de intersecção com a história da mágica. Então ele provavelmente viajava, chegava num vilarejo, alguma cidade, fazia alguns truques e depois vendia alguma garrafada lá, alguma pomada, alguma poção, qualquer coisa. E as pessoas compravam porque ficavam impressionadas com as demonstrações dele, com os truques dele, que com certeza as pessoas não sabiam que era truque. Um filme que você consegue ver muito bem essa situação é Lisbela e o Prisioneiro. O viajante chega na cidade, faz um showzinho lá e vende alguma coisa, uma garrafada que promete curas miraculosas. Mas essa situação não é muito diferente do que ainda acontece. Por exemplo, no centro de São Paulo, tem os telepatas, pessoas que fazem demonstração de telepatia, que obviamente é um truque, mas sem avisar que é um truque, eles fazem isso. Ficam 2 pessoas, uma vendada, sentada, e uma outra que fica pegando objetos e o que está vendado revela. Então a pessoa pega uma garrafa, sem que quem está lá veja que é uma garrafa, e pergunta: o que eu tenho na mão? Uma garrafa. Aí vai, pega o RG da pessoa, a outra pessoa fala. É claro que isso é um truque de mágica. Só que depois eles vendem a banha do peixe elétrico ou outras garrafadas. Nós podemos fazer até um paralelo com aquele cara que sempre promete pular pelo círculo de facas, mas nunca pula. Enfim, esses viajantes que faziam performances e depois vendiam produtos, remédios, essas coisas. Assim começa a história do Alexandre. Depois ele passou por um período aprendendo medicina com um médico que também era impostor. Segundo Luciano, que é quem conta a história do Alexandre, quem investigou a história do Alexandre, tá? Luciano. E aí, por volta de 150, ele fundou o Oráculo de Esculápio, na cidade natal dele, Abonútico. E lá, ele ganhou riqueza e grande prestígio, prometendo prever o futuro e curar os doentes. E como que isso aconteceu? Calma lá, vamos voltar um pouquinho. Dizem que ele era um homem muito bonito, muito atraente, o que fazia ele ter muito sucesso com as viúvas abastardas. E foi uma dessas viúvas que financiou, patrocinou o seu projeto de se tornar um charlatão, um oráculo. Alexandre anunciava a chegada à Terra de um semideus, Glicon, patrono da medicina, e esse Glicon seria um deus cobra, um deus com características de cobra. Não estou falando um deus que cobra, porque todo deus cobra, um dízimo, oferta. Não, estou falando um deus que parece cobra. Ah, bom. E dá uma olhada na genialidade do marketing dele. Para criar a expectativa, Alexandre e um cúmplice chamado Coconas, sei lá, nome de cúmplice, foram à cidade da Calcedônia, não confunda com Macedônia, que essa Calcedônia é atualmente no território que é a Turquia, e enterraram em um templo de Apolo placas de bronze contendo a previsão de que Esculápio iria estabelecer residência em Abonoteico. Ele foi lá, sem ninguém saber, e enterrou essas placas. E para sorte dele, acharam essas placas e aí as coisas começaram a bater. Lá no templo de Apolo, acharam placas falando a mesma coisa que o Alexandre está falando aqui. Ele é um profeta verdadeiro. E ele também fazia outros truques. De tempos em tempos, ele fingia ter surtos psicóticos, no qual começava a espumar pela boca. Mas, segundo Luciano, na verdade, esse efeito era obtido mascando algumas ervas.
ele colocou uma serpente minúscula, um filhote de serpente, dentro de um ovo de ganso, bem coisa mágica, né? Uma carta dentro da laranja. E aí ele enterrou esse ovo, aí ele chamou os seguidores, enterraram, aí pegaram o ovo, quebrou, e aí todo mundo ficou naquela gritaria, naquela loucura, um milagre, milagre. E nós já falamos sobre algo muito parecido com isso no vídeo chamado Truques de Cigano, que tem pena dentro do ovo, cabelo dentro do ovo, enfim. Depois disso, ele passou a apresentar um show, na falta de palavra melhor, chamado Glicon, neto de Zeus, um farol de luz para os mortais. E como que ele fez isso? Não, dá uma olhada. Mágica pura. Ele se apresentava em um quarto escuro, um semi-teatro, um projeto teatro escuro. Aí o que ele fez? Ele arrumou uma cobra adestrada, mansa. E ele fazia assim, ó. Imagina que isso aqui é a cabeça da cobra. Ele colocava a cobra para trás do braço dele e o resto do corpo da cobra ficava visível ali, se mexendo. Aí aqui ele acoplou o corpo da cobra uma cabeça articulada de boneco, com feições meio humano, meio cobra, que ele juntava aqui, ele fazia como se fosse uma conexão, para dar a impressão que era o quê? Que era uma cabeça meio humana, meio cobra, com o corpo de cobra. Isso aqui ficava se mexendo e ele manuseava na mão, como se fosse uma marionete, um fantoche, um boneco de ventríloco, sei lá. Nossa! Sim, e as pessoas achavam que isso era um deus. E ele cobrava para que esse deus desse conselhos. Ele cobrava uma dracma, seja lá que moeda é isso, para um conselho genérico, falava qualquer coisa, e 2 para a pessoa poder fazer uma pergunta e ele responder. Depois de algum tempo, ele passou a agregar outros truques na sua apresentação. Por exemplo, as pessoas enviavam perguntas em envelopes lacrados e ele respondia sem abrir o lacre e devolvia para as pessoas. O truque de mágica pura. Só que aí ele passou a guardar os envelopes que tinham perguntas mais constrangedoras, mais comprometedoras, para usar depois como suborno. Segundo Alexandre, ele obtinha as informações através de parentes próximos das pessoas ou abria o lacre com uma agulha e depois lacrava de novo. Eu, como mágico, consigo pensar em formas bem mais fáceis de fazer isso, inclusive em tempo real. Mas beleza. Engraçado, show de mágica puro isso daí. Truque de mentalismo, sim, gritante. E conta a história de que muitos pais de família ficavam honrados em ver a sua esposa e até suas filhas com ele, em ato, entenderam, né? Era uma honra que, né, elas estivessem ali com um servo de Deus fazendo, enfim. Bom, quer saber como é que ele acabou? Antes, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e para me acompanhar mais de perto, me seguir também no Instagram. O meu Instagram é @neuromágico. E eu quero agradecer aos membros do canal. O primeiro membro que eu quero agradecer é Ayu Ren. Obrigado por ser membro do canal. E o segundo membro que eu quero agradecer é a Natália Afonso. Natália, obrigado também por ser membro. Os membros me ajudam a produzir um conteúdo cada vez melhor e tem acesso a uma série de benefícios. Se você gosta do meu trabalho, cogite tornar-se membro do canal. Vamos voltar para o vídeo. Bom, apesar de ter previsto que viveria até os 150 anos, ele morreu com gangrena antes dos 70 anos. E apesar da sua morte antes da data prevista e de ter sido exposto pelo Luciano, o culto a Glicon, parece nome de salgadinho, né? Me dá um Glicon sabor tomate? Continuou por um bom tempo. Há evidências arqueológicas de que o culto à serpente com cabeça humana ainda existia lá pelo século 3 e 4. Olha só. Mas, se vocês quiserem saber sobre charlatões mais contemporâneos, dá uma olhada nesse vídeo aqui sobre pastores. E no mais, continue seguindo o conselho daquele que veio do céu, que não dá para saber se tem cara de cobra porque não sai da moita, mas pelo menos tem um bom conselho, que é o ET Bilu. Busquem conhecimento.